Fala pessoal, estamos começando mais um Fórum na Copa neste sabadão de muito calor aqui em São Paulo. Vocês contem nos comentários da cidade de vocês se está o calor que está aqui em São Paulo, mas estão dizendo que este calor é em homenagem à seleção do Marrocos, classificada para as semifinais da Copa do Mundo, primeiro africano na história classificado para as quartas de final de uma Copa e depois para as semifinais de uma Copa. Então, histórica a seleção do Marrocos. Vamos falar aqui sobre a situação da seleção marroquina, mas também sobre um outro viés, né? Vocês sabem, o Fórum na Copa fala sobre política e futebol ao mesmo tempo, então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre o Bolsonaro, golpista, voltando a apostar no golpismo. Ontem, depois da derrota do Brasil contra a Croácia, o Bolsonaro voltou a aparecer depois de ter sumido depois das eleições. A gente vai falar sobre isso também e vamos falar sobre Inglaterra e França. Avisando vocês, o programa de hoje é gravado, nós não estamos ao vivo, a gente gravou na tarde deste sábado, então a gente não sabe o resultado de França e Inglaterra, vamos falar sem o resultado de França e Inglaterra, mas vamos comentar sobre o jogo de Portugal agora contra a seleção do Marrocos e sobre o Brasil também, as questões importantes aqui do país. Aqui comigo, vocês sabem, tem ela que está sempre, todos os dias, vejo mais ela que vejo meu namorado, Ana Preste, cientista política, minha co-apresentadora aqui junto com o Ivan, do Fórum na Copa. Bom sábado, Ana, obrigado por estar aqui comigo no Fórum na Copa. Obrigada, viu, Deluca? Sempre um prazer a gente estar aqui. Hoje gravado, né? Então não tem aquela interação com o público, mas deixa aqui meu beijo para a nossa audiência também. Deixem aí os comentários de vocês, a gente vai assistir depois, quando estiver passando ao vivo, mas a gente não vai conseguir ler os comentários, mas podem ir comentando que depois eu leio. Eu e a Ana leremos com carinho os comentários de todos e todas vocês. E vocês sabem, o Fórum na Copa sempre tem convidados de garbo e elegância. Todos os dias a gente traz convidados incríveis aqui para vocês. E hoje a gente vai estar trazendo ele, um amigo querido lá do Twitter, o advogado e editor da Autonomia Literária, Hugo Albuquerque. Hugo, seja bem-vindo aqui ao Fórum desse sábado. Valeu, William. Prazer aqui, Ana. Tudo bem? A gente começando, então, vamos falar um pouquinho sobre o vídeo que a gente trouxe ontem ainda. A gente vai repetir ele hoje para falar sobre a situação do Jair Bolsonaro. O quase ex-presidente Jair Bolsonaro reapareceu depois de ter sumido após a derrota nas eleições de outubro, falando para os seus apoiadores lá na frente do Palácio da Alvorada. Vamos ver um trechinho, o vídeo é um pouco maior, mas vamos ver um trechinho do que o Bolsonaro falou ontem para vocês que não viram ontem rememorarem. Vocês também estão aqui. Não é por mim, é pelo país de vocês. É verdade! É verdade! Esse país, não existe nada igual no mundo todo. Então, o que eu digo a vocês, vamos acreditar, vamos nos unir. Criticar só quando tiver certeza absoluta. Buscar alternativas. E cada um vê o que ele pode, de fato, fazer pela sua parte. Algumas pessoas aqui na frente, eu reconheço, o que já perderam, o que poderão perder mais ainda. Conheço o temor de muitos de vocês, que não é diferente do meu temor. Quando vejo criança na minha frente. Eu tenho uma filha de 12 anos. Todos nós aqui temos família. Todos nós temos filhos, netos, sobrinhos. E nós não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. De forma democrática, se manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Acredito em vocês. Vamos acreditar no nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. Em nome de Jesus. O que a gente espera de um presidente que perdeu um presidente não, né? De um mandatário que perdeu as eleições? Aparece em público, diz que perdeu, parabeniza e congratula o vencedor,
diz que vai facilitar a transição, é o que acontece nas democracias, né? Quem perdeu, assume que perdeu e toca a vida, né? Segue o bonde. Eu lembro que no dia seguinte que o Haddad perdeu as eleições de 2018, ele foi entrevistado por uma repórter da Globo, e ela perguntou: e aí, Haddad, o que você vai fazer da vida agora? Eu falei: eu vou dar aula, né? Eu sou professor, eu vou voltar para a universidade, vou voltar para dar aula. O caso do Bolsonaro, obviamente, como quase tudo na vida do Bolsonaro, é muito, muito, muito particular, né? A gente tem a primeira aparição dele em público, falando, né? Ele já tinha aparecido em 4 eventos militares, né? Em eventos que aconteceram no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, onde ele não falou, não deu entrevista e não fez falas públicas. A primeira fala que ele tem em público depois das eleições é essa. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que cabe a gente expandir, porque é muito grave o presidente da República aparecer para manifestantes com pautas antidemocráticas e não censurar essas pautas, né? Ele dizer que as pessoas estão fazendo certo, elas estão corretas em estarem ali e estarem requerendo o que elas estão requerendo, que é uma intervenção militar, um golpe militar no Brasil. Vou começar com o nosso convidado, Hugo. Eu queria saber como é que você avalia essa fala do Jair Bolsonaro e esse momento que a gente passa, né? Essa grave crise provocada pelo bolsonarismo de não aceitar a derrota nas eleições. Olha, é muito simples. O Bolsonaro, ele quer manter a claque dele animada, ele mantém a possibilidade de gerar distúrbios no governo Lula. Se o Bolsonaro simplesmente recuasse agora, pelo tipo de política que ele faz, ia ser a morte para ele. É certo ou errado? O que o Bolsonaro né, a natureza dele demanda que ele faça isso. Do mesmo jeito que o escorpião pica. Não tem como esperar outra coisa do escorpião. O escorpião não vai cantar musiquinha igual passarinho. Então, ele está mantendo a coisa dele viva. Lembremos, o bolsonarismo já estava lá quando o Aécio não aceitou a derrota para Dilma. E quem empurrava o próprio Aécio a criar algum problema em relação ao resultado das urnas era essa turma do Bolsonaro. Lembrando que, na época, todo mundo riu, mas o Bolsonaro foi lançado candidato a presidente no final de 2014. E ele já usava o Aécio para gerar uma disrupção contra a Dilma, que foi legitimamente eleita. Agora, Bolsonaro virou presidente por tudo que ocorreu depois, o impeachment golpista contra a Dilma, a prisão ilegal e inconstitucional do Lula, o Lula sendo preso, impossibilitado de concorrer, impossibilitado de falar. E eles tendo o TSE a favor, que eles queriam ter de novo. Então, Bolsonaro inverte, ele fala como se o TSE estivesse jogando contra, o TSE foi minimamente imparcial dessa vez. O que ele quer com isso é que ele queria, né, que o TSE agisse como em 2018, que com tudo isso daí, sem o Lula, com o Lula quieto, ele conseguiu ganhar a eleição. E não teve isso, mas ele está agitando esses grupos para manter um certo grau de ameaça contra o futuro governo, para ter o que barganhar. Mas ele está assustado, porque, de certa maneira, o Bolsonaro foi abandonado por muita gente na extrema-direita, que saiu fortalecida, e tem muita gente nessa extrema-direita já mirando ocupar o lugar do Bolsonaro. Então, ninguém quer saber, o Mourão foi abandonado por ele, o Mourão virou senador, o Tarcísio virou governador de São Paulo. Então, há uma chance grande do Bolsonaro ser abandonado. Então, o que ele precisa fazer? Esse tipo de mobilização, com apoio de setores do Exército, com apoio de pessoas do agronegócio que estão barrando, inclusive, até o censo no Centro-Oeste. Os recenseadores estão sendo ameaçados. Então, ele mantém essa chama viva para continuar pautando alguma coisa. Vai dar certo? Eu já não sei. Mas eu não vejo que ele, sendo quem ele é, que ele tenha outra escolha a não ser isso daí. Ana, acho que o Hugo lembra bem, não existe vácuo de poder, né? Lá nos Estados Unidos, quando o Trump começou a ficar desaparecido, o DeSantis, que é mais radical ainda à direita do que o Trump, começou a despontar como candidato favorito a ser o candidato republicano nas eleições dos Estados Unidos à presidência. Acho que o Bolsonaro faz esse movimento, né? E aí, o ruim é que o Bolsonaro, assim, a minha opinião, e vocês podem concordar ou divergir, eu acho que o Bolsonaro, ele tá numa encalacrada, onde ele não tem como sair. Se ele incentiva abertamente o golpismo, o Alexandre de Moraes vai colocando mais um na listinha lá, né, de coisas pelas quais o Bolsonaro vai ser preso depois das eleições.
Mas se ele não fala sobre isso, como o próprio Hugo falou, ele está abandonando a base, e a base vai ser pega por alguém, né? Eu até aqui no Fórum na Copa, Hugo, eu já falei que existe um risco, esse risco eu acho que é real, do bolsonarismo abandonar o Bolsonaro, né? Esse movimento tipo de extrema-direita achar um outro líder, se o Bolsonaro não radicalizar como eles querem. O problema é que o Bolsonaro tem uma preocupação muito séria nisso, que é não ser preso, né? Então, se ele abre o golpismo verbalmente, né? Ele tem feito o tal do apito do cachorro há muito tempo, né? Desde que ele ganhou as eleições, mas tem esse componente também, né, Ana? Ele não pode radicalizar tudo que as pessoas querem, porque senão o mandato dele termina daqui quantos dias? 21 dias, e aí ele vai ter que responder por isso, né? Sim, concordo. Vocês lembram que ali no Capitólio, no episódio do Capitólio, o primeiro a demarcar com Trump foi o Cheney, foi o vice-presidente, né? E até outro dia ele deu uma entrevista extensa. Então, ali, muita gente já começou a demarcar com Trump ali já naquele processo, né? Ninguém queria ficar associado também ao golpismo. Mas o trumpismo sobreviveu. E sobreviveu com base nesse discurso de que foi fraude, que é eleição, que não sei o quê. Até hoje, quem acompanhou as eleições de meio de mandato percebeu que eles continuam com esse discurso negacionista, como o negacionismo da pandemia, né, o negacionismo do sistema eleitoral, muito parecido com aqui no Brasil. Muitas coisas parecidas, assim, a forma como as pessoas se informam, vivem numa certa bolha, com determinados, só se comunicam, só se informam por determinados canais, tudo isso. Agora, não foi, mas ao mesmo tempo o Trump ele se frustrou nessas eleições de meio de mandato, né? Achava que ia sair fortalecido. Quem saiu fortalecido foi realmente o DeSantis, o governador da Flórida, que vem despontando como uma pessoa que vai disputar com o Trump aí esse espaço para as próximas eleições. E aqui no Brasil é mais ou menos o mesmo. Vocês já falaram, pessoas muito importantes que estão do lado do Bolsonaro foram eleitas. O Mourão, o Tarcísio, o próprio Sérgio Moro, né, que já saiu dando entrevista aí de que não concorda com essa linha. E a máquina do Senado, a máquina do Congresso, ela é voraz. Ela é voraz. Essa votação da PEC, vamos ver agora como vai ser na Câmara, né? Mas a votação da PEC já mostrou isso. E acho que eu já falei isso aqui, né? Do poder gravitacional de quem está no poder. Estranho. É uma dinâmica, gente, muito concreta. Porque todo mundo, esse Brasil gigante, esse Brasil enorme, com 1000 problemas em todos os estados, todo mundo querendo manter o seu lugar, vai começar um ataque, digamos assim, ao novo governo por cargos, por verbas, por espaço. E nisso aí o Bolsonaro vai ficando, a probabilidade é que ele vai ficando mais isolado, né? Isso que ele fez o Valdemar da Costa Neto fazer, eu achei absolutamente incrível. Assim, deve estar uma crise dentro do partido, porque ele deixou o partido sem dinheiro, gente. Ele deve estar apanhando muito ali dentro. Vamos ver como eles vão sair dessa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, como o Hugo falou, você falou, Deluca, ele tem que manter essa base deles. Ele fica falando coisas tipo, vamos buscar alternativas. O tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Essas mensagens assim, eu né? sou o das Forças Armadas. Nesse trecho aí que eu mostrei, ele não fala, mas ele fala também que ele é o das Forças Armadas e ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Ele repete isso várias vezes também. Sim, fala, vamos vencer. Ontem eu falei aqui no programa que a frase que eu achei mais forte que ele fala é o seguinte: quem diz para onde as Forças Armadas vão são vocês. Isso é uma coisa assim de disputar mesmo a influência nas Forças Armadas, ou seja, ele está demonstrando que ele não vai sair deste lugar, né? Mas ele está realmente numa sinuca de bico, digamos assim, ele está num lugar que vamos ver a partir de janeiro como vai funcionar também a justiça brasileira, né? Como vai funcionar? Essa é a grande questão com relação aos crimes cometidos, né?
Tem outros dois temas que vocês levantaram aqui, e eu acho que a gente pode dar uma exploradinha neles um pouquinho mais também. Vocês falam sobre as Forças Armadas, mas não me parece que as Forças Armadas estejam sinalizando alguma coisa pró-Bolsonaro, assim, né? Ainda que a gente não possa confiar muito, dado o histórico do Brasil em relação às Forças Armadas, não me parece que tenha tido nenhum movimento de nenhum comandante das Forças Armadas em relação a esse movimento golpista, né, Hugo? Eu não sei bem até que ponto tem ou não. Eu acho que o único racha visível das Forças Armadas foi essa história do Bolsonaro tirar o Mourão e botar o Braga Neto. O Mourão é um cara muito poderoso no bastidor, e esse casamento do Bolsonaro com o Mourão atribulado me parece que terminou de resolver algumas questões que haviam nas Forças Armadas, porque, de um lado, tinha aquele grande grupo majoritário do Geisel, que foi se tornando uma direita dura, mas pró-tucano com o tempo, e tinha uma linha dura que foi crescendo com um discurso demagógico contrário à forma como se deu a abertura, que foi, na minha opinião, extremamente boa para os militares, né? E, de repente, o Geisel vira um vilão, até que o Vilas Boas, ele sela um tipo de união ali. Eles pegam esse quadro populista que eles tinham, que é o Bolsonaro, que tem essa serventia, e juntam com o Mourão, que é um sujeito que tem muito poder no bastidor. Então, e todos eles chegaram juntos para ganhar em 2018. Por algumas questões de disputa do poder, houve rachas, mas o único racha politicamente relevante foi o Mourão ter sido colocado de lado pelo Bolsonaro e pelo Braga Neto. E eu sinto que isso atrapalhou. Eu acho que o Mourão, nas estocadas que eles se dão mutuamente, um joga com o outro. Fala, ó, Bolsonaro, você me ferrou, Mourão. Então, não estava junto, perdeu por pouco. Talvez com o Mourão teria sido mais difícil ainda para o Lula, para a gente. Então, eu acho que, de um lado, não resta dúvida que o Mourão e o Bolsonaro, os grupos que eles representam, são contrários à nova república. Os militares continuam sendo esse elemento tão, de certa medida, dentro e contra a nova república. Isso não está resolvido. Eles não estão nem um pouco satisfeitos com o fato do Lula ser o presidente, porém, ao contrário de 2018, há cisões muito importantes. E mesmo eles tendo um poder político muito grande, eu sinto que tem uma coisa, eles precisavam do apoio da direita comum, né? Eles ganharam em 2018 dessa maneira. Mas a maneira como o Bolsonaro conduziu as coisas, na verdade, criou um afastamento do que seria a direita tradicional civil deles. Aí a gente vê essas figuras hoje em dia como Joyce Hasselman falando mal, Frota, mas também figuras da centro-direita mais comum. O Alckmin, que nunca aderiu, mas o Alckmin conseguiu reaparecer com muita força no bastidor, não voto, mas muita força no bastidor, inclusive servindo assim de antena para muita gente da direita tradicional que apoiou o Bolsonaro achando que ia ser outra coisa, achando que o Bolsonaro ia ser um governo tampão para que a direita tradicional voltasse ao poder agora. E eles perceberam que o Bolsonaro queria tudo para ele. Então, eles colaram por ali. Muita gente apoiou o Lula, um Amoedo declarou voto no Lula e tudo mais. Mas eu acho que essa questão dos militares ela ainda não está exatamente bem resolvida. E por rachas, não porque aquele grupo que era pró-neoliberalismo, que foi pró-Fernando Henrique nos anos 90, eu acho que isso não existe mais. Eu acho que é um comando da direita dura, só que essa direita dura, por alguma razão que nos escapa, está rachada. Eu acho que a única coisa visível disso é o fato do Mourão não ter sido candidato a vice, que isso não faz sentido nenhum do ponto de vista desse arranjo. Ali houve um racha sobre o qual não se falou e não se fala. Ana, como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo muita movimentação ainda do Vilas Boas e mesmo dos comandantes, né, das forças, até muito recente, assim, eles ameaçaram sair antes, né, entregar os cargos antes dessa transição, o que fez com que fosse adiantada, inclusive, a chegada do ministro da Defesa, do José Múcio. O Vilas Boas toda hora fica instigando.
o Bolsonaro ele insiste em demonstrar a sua gratidão e a sua lealdade ao Vilas Boas, que foi graças ao Vilas Boas que ele chegou à presidência. O Vilas Boas toda hora dá sinais de apoio, né? Inclusive já tuitou sobre isso, apoio a esses atos que estão acontecendo em frente aos cartéis. Então, eu fico pensando que ali dentro as coisas, um pouco como o Hugo falou, né, por conta dessas diferenças dos grupos, a coisa não é tão pacífica assim, né? Mas eu acho que foi muito inteligente da parte do presidente Lula trazer uma figura que é conhecida em Brasília como um grande conversador, um grande negociador, um grande pacifista até. Você vê ontem, teve uma entrevista com ele, longa, na Globo News, com o José Múcio, e aí me chamou a atenção uma hora ele falando do bolsonarismo, e falando assim, que ele conheceu o Bolsonaro, né, porque eles eram deputados, e que às vezes o entorno toma dimensões muito diferentes do que é a pessoa, tentando, assim, sabe, abrandar a coisa um pouco com a figura do Bolsonaro. Passar um paninho. Passando um paninho para o Bolsonaro, tipo assim, não, o Bolsonaro é boa praça, o problema é que também tem um entorno que fica insuflando, sei lá, se você percebe que é tentando chegar com jeito para se instalar, né? Então, eu achei que foi inteligente do presidente Lula adiantar a indicação dele e já colocar ele em campo para dar uma placada nesses movimentos que eles iam fazer, de entregar cargo, de não querer apertar a mão do presidente, de quem está chegando. Mas eu acho que as coisas não são tão tranquilas lá dentro, não. Vocês levantaram outro ponto. Gente, só aproveitando para lembrar que eu não estou lendo os comentários de vocês hoje, porque o programa foi gravado à tarde, né? Então a gente não sabe como foi Inglaterra e França. Falem aí para a gente o que vocês acharam de Inglaterra e França, que a gente vai assistir ainda, mas a gente vai falar sobre a inesperada, né? Essa grande zebra da Copa, Marrocos classificado para as semifinais da Copa do Mundo. Então a gente não está lendo os comentários de vocês por conta disso. Então a gente vai ler depois, eu e a Ana e o Hugo vamos assistir a transmissão depois, rever o programa e a gente vai ler os comentários de vocês. Então, por isso que a gente não está lendo os comentários. Mas vocês falaram sobre um outro ponto importante, é sobre o pós-Bolsonaro, né? Essa direita vai ser oposição, né? A gente nunca sabe. A gente já viu o Bolsonaro sendo oposição, né? Mas a gente nunca viu o bolsonarismo enquanto movimento político sendo oposição no Congresso e no Senado. A gente também não sabe como é que o Bolsonaro vai manter esse protagonismo. O Trump tem tentado lá nos Estados Unidos manter esse protagonismo na extrema-direita lá, mas ainda assim apareceu uma figura com mandato, que é o DeSantis, né? Que é um risco para essa empreitada trumpista de voltar ao governo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que vocês veem essa expectativa. Como é que o Bolsonaro sobrevive sendo oposição, uma coisa que ele nunca foi efetivamente, enquanto poder político, né? Ele já foi enquanto pessoa. Como é que o Bolsonaro vai fazer para sobreviver nessa oposição e para segurar o Centrão junto, né? Já que o Centrão certamente já começou ao movimento de diálogo com o presidente Lula, e se tem uma outra figura que pode despontar para fazer frente ao bolsonarismo, né? Ou para assumir o controle desse movimento de extrema-direita. A Ana está indo e voltando aqui, acho que a conexão dela deve dar problema. Vamos ouvir o Hugo sobre isso. Hugo. Então, William, eu acho que é um pouco enigmática a coisa, mas assim, o Bolsonaro teve de se reinventar ao longo do governo. O Bolsonaro ele chegou liderando o bloco da direita, que continua igual. E, nesse sentido, a política brasileira ela não muda de 89 para cá. O que teve foi uma troca da base social eleitoral no primeiro mandato do Lula, onde a classe média caminhou mais para a direita e os mais pobres para a esquerda, mas o tamanho continua igual. Isso é aquele famoso estudo lá do Singer, e que no fim o Lula, com a base eleitoral trocada, ganha a reeleição com praticamente a mesma votação da primeira vez. E eu diria que o que o Bolsonaro fez, na prática, foi tomar o lugar do PSDB, porque a direita sempre foi além do PSDB, mas quem detinha hegemonia para lançar um candidato presidencial eram os tucanos. Nessa coisa de impeachment e de prisão do Lula,
O bolsonarismo é que acabou pegando o que era do PSDB. O PSDB achava que o poder ia cair no colo dele, que a gente ia ter um governo à direita do centro, que seria tradicional governo tucano. A elite brasileira, no entanto, tem um chapéu no PSDB, porque ela queria outra coisa, e os militares se colocaram nessa posição também dentro e sabotando o governo do Temer. Aí o Etchegóin tem um papel muito importante no governo do Temer, junto com o Vilas Boas, como a Ana colocou, e do Vilas Boas, que seria o representante dessa ala liberal, dando as mãos para a boa e velha ala de quem? Do Silvio Frota, de onde veio o general Heleno, que era a linha dura tardia da ditadura militar. No atual cenário, a coisa está um pouquinho complicada, porque no meio do mandato do Bolsonaro, ele foi salvo por uma coisa chamada pandemia, porque a burguesia nacional dependeu dele para que ele fizesse aquele resgate trilionário, e ao mesmo tempo, mesmo contra a vontade, ele pagou o Auxílio Brasil, que lhe garantiu uma popularidade junto à massa. Paradoxalmente, foi o melhor momento do Bolsonaro com a população e no bastidor também. Mas para sobreviver àquele período, o Bolsonaro teve de convencer os militares a cederem espaço para o Centrão, porque se ele não cede, ele estava ferrado, estaria liquidado. É claro que o Bolsonaro coloca o Lira, que era de confiança, a galera rifa a do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia é rifado, se ferra, mas o Centrão entra com tudo. O Centrão ganhou, primeiro fazendo uma oposição pro forma ao bolsonarismo, e ganhou em dobro, se cacifando na segunda metade do bolsonarismo. Só que Bolsonaro pagou muito para esse Centrão. O Centrão, com orçamento secreto e tudo mais, manteve o Bolsonaro com governabilidade, manteve o Bolsonaro competitivo, e o Bolsonaro teve um desempenho impressionante. Só que agora o Centrão acabou o Bolsonaro. Então, como é que o bolsonarismo faz? Porque o bolsonarismo queimou muito, o Bolsonaro queimou o bolsonarismo como movimento, que foi o que colocou ele no poder. E agora o Centrão não vai abraçar ele. Então, ele tem de reconstituir esse bolsonarismo enquanto movimento, para não perder a hegemonia do bloco de direita. Senão ele vai ser ocupado ou bem pelos tucanos de novo, de alguma forma, ou por alguma direita dura, mas que seja mais palatável, mais técnica, como é o caso do Tarcísio, como é o caso do Zema, como é o caso do Ratinho Júnior, que são possibilidades que estão na mesa para a burguesia. Ninguém quer descartar nada no primeiro momento, mas o fato é, o Lula é o presidente. E o mundo pode enfrentar um momento muito complicado ano que vem do ponto de vista econômico e estratégico. Então, isso tende a fortalecer o Lula mais ainda. Então, eu acho que é por aí que a banda toca, eles estão esperando. Só que, assim, o Bolsonaro pode ser tanto alçado de novo ao poder, quanto liquidado. Tudo depende da conjuntura. E ele, ao contrário do Lula e ao contrário da esquerda, que tem uma força real junto à massa, eles são mais descartáveis. Gente, os tucanos disputaram eleições de 94 até 2014 disputando. Quando o Comitê Central da Burguesia largou mão dos tucanos, qual foi a votação que o Alckmin teve em 2018? É simples assim. O Bolsonaro é simples assim. Tanto ele pode ser o cara daqui a 4 anos, quanto o Bolsonaro pode estar na cadeia, e ele sabe que ele não controla exatamente isso. A Ana caiu, ela não ouviu a pergunta. Ana, eu tinha perguntado para o Hugo e para você sobre o que a gente espera em relação a esse bolsonarismo enquanto movimento político, né? O Bolsonaro nunca foi oposição, ele foi oposição enquanto pessoa física, mas enquanto pessoa jurídica, enquanto movimento, ele nunca foi oposição, né? O que a gente pode esperar do bolsonarismo enquanto movimento político, e se existe o risco, e aí eu queria que você falasse quem é que você pode imaginar que possa ser, inclusive, essa figura, de uma figura que possa assumir esse protagonismo, porque, como falou, a gente não sabe onde é que o Bolsonaro vai estar daqui a 4 anos, né? Nos Estados Unidos, o DeSantis viu o Trump fora do poder hegemônico, né, um espaço de voz menor, e começou a assumir esse protagonismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, Ana. Sim, eu fico pensando muito no clã Bolsonaro também, porque o Bolsonaro não está sozinho nessa, né? Tem os filhos aí, e os filhos em posições eleitos, né? Tanto o Eduardo Bolsonaro como o Flávio Bolsonaro. E então eu vejo que não é só o Bolsonaro que precisa desse movimento. Eles também foram eleitos com base nesse mesmo movimento bolsonarista. Então, tudo depende de como eles também vão
se coordenar entre eles, porque eles também andam até batendo cabeça aí de vez em quando, né? Porque o Flávio Bolsonaro, como senador, tem que, às vezes, assumir algumas posturas mais... menos erráticas, né? Menos para conseguir, inclusive, conviver ali naquele ambiente que tem regras, tem protocolos, tem, né? Você tem seus interesses também em jogo, né? Como senador. A mesma coisa o Eduardo Bolsonaro, que é esse apaixonado pelas relações internacionais, e realmente ele acha que ele é um grande ator no cenário internacional, então ele participa de todas essas iniciativas, tipo o Fórum de Madrid, essa reunião que teve no México, com esse pessoal todo da América Latina e os ibéricos também ali, Espanha, o Vox, o Chega de Portugal. Então, eles se acham, ele tem essa relação com o Netanyahu, então ele acha que ele também tem essa liderança, inclusive internacional. Então, eles precisam... base do pendrive, né? Oi? A base do pendrive. Esse negócio de ficar saindo pelo mundo distribuindo pendrive, ele se acha assim, um super participante dessas iniciativas internacionais, né, que tentam se contrapor ao que seria o Foro de São Paulo e alimentar o trumpismo. Eles se colocam nesse lugar. Eu não vejo eles abandonando essa tentativa de serem, no Brasil, os representantes dessa ultradireita. Eles vão disputar esse lugar. O que eu acho que a gente ainda não conseguiu visualizar como eles vão fazer isso em algo que o Hugo falou muito bem. Eles precisam de aliança com a direita, digamos assim, a direita tradicional. Eles precisam dessa aliança. Por isso, essa persistência do Bolsonaro de ficar em Brasília, de morar em Brasília, de ter um escritório em Brasília. Inclusive, dando aqui contando para vocês uma coisa interessante, tá uma confusão aqui em Brasília para onde que o Bolsonaro vai morar. Porque para onde eles estão olhando, por exemplo, tem um condomínio aí que, inclusive, foi um condomínio que teve uns comitês pró-Lula mais bem organizados, que é um condomínio que estão falando que ele está procurando casa. O Vila de Montanha, né? No Jardim Botânico. Vila de Montanha, O comitê do Jardim Botânico foi um dos comitês mais fortes aqui na campanha presidencial. Então já está todo mundo se organizando. Não, e só esses moradores desse condomínio já estão pagando, já estão fazendo cotinha para pagar outdoor, dizendo que fascista não mora lá, está fazendo abaixo-assinado. Ninguém quer o Bolsonaro como vice. Ninguém quer o Bolsonaro aqui em lugar nenhum. Eu tenho amigos lá no condomínio, é isso mesmo, eles estão se organizando para reagir a essa presença. Então, essa insistência dele de ficar em Brasília é porque ele quer ficar próximo das Forças Armadas também, ele quer ficar próximo dos militares que estão aqui, né? O QG está aqui. Ele quer ficar próximo da Câmara, do Senado, quer continuar frequentando. Então, não vejo ele abandonando esse lugar. E eu acho que eles já estão trabalhando para a próxima eleição, se não for trabalhando para já derrubar Lula quando conseguirem se organizar. Agora, falta ainda, na leitura que a gente fica fazendo, esse encaixe, né? Como que vai ser essa relação com o PL? Porque o PL também é um partido bastante pragmático, um partido que quer resolver os seus problemas e vai, de uma certa forma, chocar aí com os intentos bolsonaristas. Visto que quando o Alexandre de Moraes suspendeu o fundo eleitoral, os republicanos e o PP já falaram, não, mas a gente não tem nada a ver com isso, não mexam no nosso fundo. Mexer com o dinheiro do Centrão é difícil, né? O Centrão vai reagir, né, em relação a esses arroubos bolsonaristas. A gente vai voltar para o tema Brasil para falar sobre seleção brasileira no final do programa, mas agora vamos falar sobre uma classificação histórica. Não tem vendedor de shawarma pobre no Marrocos hoje. Mostra aí a festa dos marroquinos para a gente, Gui.
Esse aí é o Olodum marroquino. Quando o Galvão Bueno marroquino chama, vamos ver o Olodum em Salvador. Quando o Galvão Bueno marroquino chama o Olodum lá de Salvador, e aí, gente, como vocês sabem, a gente já falou aqui no começo, a seleção do Marrocos é a primeira na história das Copas do Mundo, a primeira seleção africana a se classificar para uma semifinal de Copa do Mundo, né? Então, uma zebra histórica. Os ibéricos, se tinham algum sentimento dúbio em relação aos marroquinos, agora tem muito mais, né? Porque a Espanha foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final, e agora Portugal foi eliminado nas quartas de final, classificando a seleção de Marrocos para enfrentar ou França ou Inglaterra nas semifinais. Vocês aí já sabem, vocês estão assistindo, lembrando, nós estamos gravando o programa à tarde, então a gente não viu França e Inglaterra ainda, mas para enfrentar ou França ou Inglaterra, eu acho que vai ser a França, daqui a pouco a gente vai descobrir se eu estarei certo ou não, mas eu acho que vai ser França e Marrocos, e Croácia e Argentina. A Ana, Hugo, aqui com a gente, traz sempre esse espírito decolonial aqui no nosso programa, sempre torcendo para os oprimidos, para os povos, para os sudacos, para os oprimidos. Porém, em relação ao Marrocos, a gente tem um outro ponto que a gente está para trazer aqui, já tem alguns programas, que é a questão do Saara Ocidental. Tem um mapinha que a Ana mandou para a gente mostrar. Gui, olha, esse é um mapinha para vocês entenderem o que é o Saara Ocidental e o que é o Marrocos. E aí eu queria que vocês, Hugo e Ana, vamos começar pela Ana, falassem um pouquinho sobre como é que se dá essa questão, né? Os especialistas, os internacionalistas tratam ainda o Saara Ocidental como a última colônia da África, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, e você também falasse, Hugo, sobre esse sentimento dúbio também, né? A gente tem Marrocos classificado como o primeiro africano na história para semifinais, mas também o Marrocos, um país que promove essa perseguição contra os sauaritas, né? Os sauares, o povo do Saara Ocidental, lá na região norte da África. Ana. Isso, eles são dirigidos pela Frente Polisário, né, como eles chamam, que é o governo deles. Essa região do Saara Ocidental, ela ficou, com o fim da colonização espanhola, ela ficou intencionalmente indefinida, né? Com um acordo ali com a Mauritânia também e com Marrocos. E é uma região que eu já falei aqui no programa, muito rica. Inclusive eu falei fósforo, né? Fosfato, falei até errado aqui, mas é o fosfato. E nesse mapinha até mostra, que é muito usado na agropecuária, na questão de fertilizantes. Então, é um recurso muito exportado, né? E muito valioso aí no mercado internacional, principalmente em momentos como esse aí de guerra na Ucrânia e de crise de circulação desse tipo de recursos. Então, já são mais de 40 anos, se não me engano, de uma colonização, e é uma colonização brutal, violenta, contra esse povo, que é o povo saharaui, né? O povo do Sahara. Eles comparam bastante com a situação entre Israel e Palestina, né? Você pode até falar se tem alguma semelhança entre essa colonização, né? Sim. Tem as suas diferenças, o processo de Israel e Palestina. Mas foi bom você falar isso, até porque eles usam bastante o apoio deles à Palestina para tentar quebrar essa crítica a eles pela colonização do Saara. Mas eles realmente apoiam a defesa do restabelecimento da Palestina como um Estado para o seu povo, né? Mas são situações bastante diferentes. Agora, com o rei do Marrocos, ele é conhecido como muito atuante no sentido de tentar quebrar qualquer iniciativa de visibilização e de solução para essa situação. Então, existem momentos mais quentes, digamos assim, do ponto de vista bélico, até de enfrentamento mesmo, principalmente na região da fronteira. Existe uma resolução da ONU que nunca foi respeitada, de se fazer uma consulta
um pouco semelhante com o que foi feito na Crimeia, da consulta da Crimeia, com todos os sinões que pode haver sobre essa questão, mas só para as pessoas terem uma ideia do que seria, mas é uma consulta para que a população do Saara Ocidental possa se manifestar. E é incrível da parte da população do Saara Ocidental a sua resiliência e a sua resistência, porque eles vivem em acampamentos, eles vivem sobre um território que é um verdadeiro campo minado mesmo, são minas. Eles vivem com um muro, que dizem que é um dos maiores muros também de separação ali com Marrocos. E a cada ano só aumenta assim, a violência e a tensão. E é incrível como os países que poderiam ajudar a resolução desse problema se omitem completamente. Então, é uma omissão completa por parte dos países, principalmente os países que têm até certa dívida com essa região, né? Só aqui na Copa eles enfrentaram alguns colonizadores, podem enfrentar mais um, né? Eles enfrentaram a Espanha. Portugal, na verdade, nunca conseguiu colonizar o Marrocos, mas não deixou de tentar. Mas não conseguiu colonizar. E a França, sim, colonizou no século XIX o Marrocos. Então, tem esse lado de ser um povo resistente, um anticolonial e tudo, e que é muito bonito ver essa festa, e é o povo africano, mas para mim sempre cala essa contradição desse domínio que eles têm sobre um outro povo, que é o povo do Saara Ocidental, e de uma forma que não tem outro nome, que não seja colônia, que não seja colonização para exploração dos recursos naturais. Ali eles exploram toda a área da pesca, todos os recursos minerais que pertenceriam para o luxuoso reinado do Marrocos, que é conhecidos como um dos mais luxuosos, digamos assim, e ostentador do mundo, né? Olha, Ana, esse aí é o muro que a Ana falou. Dizem que é o maior muro de guerra do mundo, na verdade. Tem uma outra imagem e os especialistas chamam o maior campo minado do planeta. Não há um lugar no mundo com mais minas terrestres do que essa divisão aí entre o Saara Ocidental e o Marrocos. Então, só para ilustrar o que a Ana falou para a gente, as imagens aí. Exatamente. Hugo. O Marrocos, primeiro assim, o Marrocos ele é um país que tem um lado lindo da população, é uma coisa que encanta, a torcida mais animada da Copa, né? É o que seria o que a torcida brasileira era, né? O que é a torcida brasileira de verdade, mas que não tem grana para ir até o Catar, e mesmo quando a Copa foi aqui no Brasil, os preços proibitivos impediam que a torcida fosse até lá. Mas para além do fato de ir, também, claro, que vai um pessoal do Marrocos com mais dinheiro para o Catar, embora fique mais perto, seja mais simples, ainda tem uma coisa de uma torcida verdadeira, né, de canto de torcida de time, o próprio povo na rua, e o fato disso ser muito inédito lá no Marrocos, que é um país pobre, consideravelmente mais pobre que o Brasil, que tem menos problemas de estabilidade que muitos países árabes, mas é bom sempre colocar um parêntese, os ancestrais do povo marroquino são os berberes, que são um povo primo dos árabes, né, que foram arabificados com o avanço do Islã, mas eles são um tipo de árabe diferente, como o Líbano, que os libaneses originais eram fenícios que foram aculturados pelos árabes. No Marrocos ocorre o mesmo, né? Então o Marrocos ele tem traços um pouco peculiares em relação aos países árabes, mas tem toda essa política com o Saara Ocidental, e o próprio fato da monarquia marroquina ser uma monarquia muito bem relacionada e integrada com o sistema mundo como a gente conhece. Nunca foi um regime dissidente. O Marrocos ele conseguiu a independência formal ali nos anos 50, mas nunca foi o Gaddafi, nunca foi aquilo, nunca questionou a ordem mundial. E, de certa forma, ele opera como opera no Saara Ocidental em um certo concerto com as potências internacionais. E quem ganha dinheiro com essa exploração do Saara? Uma elite marroquina, com seus parceiros ocidentais. Sempre que você vê um país aprontando alguma, e ele não é largamente denunciado por infrações aos direitos humanos, aí tem. Então, ele está explorando para o lado certo. Porque nunca é sobre violência ou direitos humanos, é sempre sobre monopólio da força no cenário internacional.
O Marrocos não é denunciado, por exemplo, se a China estivesse fazendo algo igual, ela estaria sendo arrebentada. Por que não está sendo arrebentada? Porque está do lado de quem manda no mundo. Então tem esse cenário ambíguo da elite marroquina tá usando de uma Copa no mundo árabe para promover o Marrocos enquanto país e tem um lado lindo de uma população que, em alguma medida, lembra a gente. Como fenômeno futebolístico, o Marrocos investe muito no futebol, porque é o circo ali para a população. É muito importante para o próprio Catar que uma seleção árabe chegasse na semifinal. Evidentemente, não ia ser a seleção do Catar que ia conseguir chegar numa oitava de final de Copa do Mundo. Imagine só uma semifinal. O Marrocos evoluiu muito em matéria futebolística e chega com todos os seus méritos aí, né? Mas com esse aspecto ambíguo de um povo maravilhoso, sofrido pra caramba. O Marrocos, ele não está nem entre as 100 principais nações IDH do mundo, né? É um lugar que tem uma desigualdade social baixa, mas tem muita pobreza. E tem uma desigualdade social baixa porque, na verdade, é uma elite tão ínfima que concentra essa renda e manda, em grande medida, para a Europa, que o Gini é baixo. Mas é pobre pra caramba, tem um pouco de modernidade ali nas grandes cidades, e o futebol acaba sendo esse refresco, né? Com o qual eles conduzem. Eles vão conduzindo com habilidade, essa liderança marroquina vai conduzindo com habilidade, mas seguindo essa trilha que não tem nada a ver com dissidência, a ordem mundial. Eu diria até que até hoje lá o príncipe assassino lá da Arábia Saudita, até ele caminha de uma maneira mais dissidente do que a monarquia marroquina. E que aí chegou com mérito nessa semifinal de Copa do Mundo, né? Apesar dos pesares, mas não deixa de ser interessante. Hugo, deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, Deluca. Coisas que eu já presenciei e que me chocam com relação ao rei do Marrocos, esse pessoal que dirige ali, né? Bom, primeiro dizer que aqui na América do Sul, com essas eleições recentes, Chile, Colômbia, teve mais alguma, passaram a reconhecer o Saara Ocidental como Estado, né? Como um país. E eles estão tentando isso ativamente também aqui no Brasil, que o governo Lula reconheça, assim como reconheceu a Palestina, reconheça o Saara Ocidental como Estado e dê espaço para ter aqui um embaixador e tudo mais. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, sempre que a liderança do Saara Ocidental, porque eles têm representantes em todos os países do mundo, então a gente sempre se encontra eles aqui no Brasil, faz uma reunião com um deputado X. Isso eu já presenciei na Câmara. Gente, é no dia seguinte, o pessoal da Embaixada do Marrocos liga, tem uma viagem, tal, não sei o quê, e leva. E aí é para um hotel, não sei o quê, luxuoso. Gente, mas eu acompanho muito aqui a América do Sul, todos os lugares em que a liderança do Saara Ocidental chega para conseguir algum apoio com algum, seja de direita, seja de esquerda, seja quem for ali o grupo político, não dá 24 horas, chega junto os marroquinos, aí convida para viagem, paga tudo, paga viagem, paga isso, paga aquilo. É incansável, assim, eles são ostensivos mesmo nessa necessidade deles de manterem calada essa questão, silenciada essa questão. O trem da alegria, né, para ir para o Marrocos, para não falar sobre a questão do Saara Ocidental. Gente, a gente está caminhando aqui para o finzinho do programa, a gente nem vai falar hoje, a gente fala amanhã, eu e a Ana, com o convidado de amanhã, a gente fala sobre a Inglaterra e a França, porque a gente não vai ter tempo de falar hoje. Eu só vou puxar aqui, para dizer que a gente não falou do Brasil na Copa, uma matéria da ESPN, cogitando quem é o próximo técnico da seleção brasileira. Então, até agora, a ESPN está fazendo várias sondagens, né? A imprensa está fazendo várias sondagens, mas o que parece é que a seleção brasileira quer um técnico que saiba trabalhar com jovens. Ser um estrangeiro não é um problema, né? Eles não descartam a contratação de estrangeiro, desde que tenha laços e relações com o Brasil, o que também favorece um pouquinho a situação do Abel Ferreira ou do Jorge Jesus como possíveis técnicos da seleção brasileira. Mas também tem gente que fala sobre outros nomes, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Cuca. Não há nenhum favorito para assumir a seleção brasileira. Hugo, quem você gostaria de ver como próximo técnico da seleção brasileira? Eu não queria ver o Abel Ferreira, porque eu não quero que ele saia do Palmeiras, mas de resto... Eu também não.
O certo seria ser o Abel, mas deixa o Abel lá onde ele está, que tá bom para a gente. Agora, não, mas eu acho que o Brasil ele está num cenário, numa crise muito profunda em matéria de futebol. Toda essa loucura de demitir treinador em escala que a gente vê nos clubes, isso foi erodindo a profissão de treinador, e os nossos treinadores não conseguem ter estabilidade, eles nunca têm trabalhos longos, e quando a gente pensa, vamos chamar aqui um brasileiro para a seleção, é duro. O Tite era um dos únicos caras que tinha um trabalho consistente para assumir a seleção, porque ele teve muito tempo, muita paciência lá no Corinthians. E raramente um treinador brasileiro tem. E isso vai acabando com os nossos treinadores. Aí a gente destrói os nossos treinadores e começa a precisar treinar, pegar treinadores lá de fora para colocar aqui nos grandes clubes, que são caras que são formados e conseguiram desenvolver a carreira dentro de um outro tipo de planejamento, de um outro tipo de cultura, né? A gente destruiu a função do treinador, a gente não forma treinadores. Portugal tem formado treinadores aos montes, porque tem uma escola séria de formação de treinador. Então, toda essa falta de profissionalismo está cobrando um custo alto. Então, no cenário atual, eu acho que o Brasil precisava trazer alguém de fora, porém, alguém de fora, não sei se seria a melhor pessoa de fora, porque qualquer grande treinador europeu adoraria treinar a seleção brasileira. Mas será que o cara não ia tomar um susto quando visse o que é a CBF? Né? Ainda mais que antigamente a CBF era ruim, mas ela implodiu de um jeito. Caiu o Ricardo Teixeira, Marinho foi preso, teve o Marco Polo Del Nero, o Caboclo. Hoje em dia ninguém nem sabe quem é o presidente da CBF. A CBF continua sendo problemática, como sempre foi, e além de tudo ela é acéfala hoje em dia. Então isso faz com que alguns grupos de interesse de empresários, de jogadores, eles tenham um tipo de protagonismo que não cabe, e isso ferra com a seleção. Então qual é o treinador sério de fora que toparia treinar aqui? Tá? Isso cobrou um custo. O Tite começou muito bem, rapidamente ele foi engolido por esses esquemas. Quando eu critico o neymarismo, é essa coisa de tudo girar em torno do Neymar, isso é ruim até para o atleta. Mas o staff dele constrói tudo isso, tudo gira em torno dele. Se ele se contunde, ele tem de voltar, tem de jogar mesmo assim contundido. Tudo gira em torno dessa figura. Isso não é bom para a seleção brasileira, nem para ele. Nem o Pelé mandava na seleção brasileira desse jeito, gente. Romário não. A gente ganhou uma Copa do Mundo porque o Filipão cortou o Romário. Ronaldo nunca mandou. Isso não existe. Mas a gente chegou num estado de coisas que a gente perdeu essa Copa e vai perder a próxima também. Então, eu acho que seria mais interessante do que ver o que vai rolar com a seleção, ver o que vai acontecer com a CBF. Porque se continuar do jeito que está, não vai vir ninguém sério, e se vier alguém sério, ou vai embora, ou vai ser engolido, e infelizmente o Brasil vai perder a próxima Copa também. Não é trivial, não. Eu acho que é uma crise muito profunda que o nosso futebol enfrenta, e a maneira como a gente perdeu as 3 últimas Copas do Mundo foi uma maneira muito ruim. Muito ruim. A gente já está na maior fila da história e a gente perdeu de um jeito pior do que a gente perdia entre 74 e 90, né? Então, ou se conversa a sério sobre o futuro da seleção, ou o futebol brasileiro vai morrer. Isso fica muito claro na escolha dos treinadores, né? A gente já viu agora nessa pré-temporada, o Bragantino contratou um técnico português, o Cuiabá contratou um técnico português. Cuiabá. Outros times estão buscando técnicos europeus, porque parece que essa escola de técnicos brasileiros meio que morreu, assim, né? A gente não tem mais... Quem é que é o técnico brasileiro para ir para a seleção? Se voltar 20 anos atrás, a gente tinha 10 nomes, né? Hoje a gente não consegue achar um consenso, assim, quem é o cara que vai assumir a seleção brasileira? É o Renato Gaúcho, que está com trabalho há anos com trabalhos meia boca, é o Cuca, né, que acabou de ser demitido do Atlético Mineiro, é o Fernando Diniz, que tem, né, todos os poréns em relação a isso, é sempre uma promessa, né? É o técnico promessa, é o Fernando Diniz, que nunca concretiza essa promessa. Parece que a gente vive esse vazio que tem muito a ver com a organização do futebol brasileiro, né? Eu temo que se vier um gringo, venha um tipo Jorge Jesus da vida, que é integrado com essas... E deu certo lá no Flamengo, porque era amigão do Landim, falam as coisas de extrema-direita. O Jesus é um cara queimado em Portugal, por várias coisas que ele aprontou lá, e ele calhou de dar certo no Flamengo, pelas boas razões e pelas piores razões também. Até o próprio Flamengo aprendeu um pouquinho quem é o Jesus com o tempo. E pode ser que apareça um cara assim. Seria um sonho ver um
um Abel, mas eu não desejo mal. Propuseram para o Guardiola, inclusive. Eles fizeram uma sondagem com o Guardiola, mas o salário que o Guardiola pediu para deixar o Manchester City fez com que a seleção desistisse do Guardiola. Eu acho que o Guardiola não quis. Para pedir alto assim, eu acho que ele não está numa fase... Seria interessante, mas eu acho que o Guardiola tem a mínima noção da encrenca. No passado ele chegou a falar alguma coisa, mas hoje em dia ele não está... Se ele for bem orientado na carreira, ele não vai largar, cara, lá para vir para essa confusão. E eu acho que pode calhar de uma figura como o Jorge Jesus assumir, ou Dorival Júnior assumir como um tampão, e depois ser injustiçado, como milhares de vezes na vida o Dorival foi. Não sei, viu? Eu tenho muita dúvida. Eu acho que a CBF pode colocar um técnico tampão. Acho que são as duas possibilidades mais fáceis. Um técnico tampão ou um gringo que é do esquema. A Ana já falou que prefere técnico brasileiro, né, Ana? Eu já falei, mas eu não vou arriscar falar nenhum nome, porque eu não acompanho tanto como vocês a trajetória dos treinadores. Mas não tem, Ana, não adianta nem falar que não tem. É porque não tem, se a gente não está ouvindo muito é porque não tem, né? Porque teve uma época lá para trás, realmente, como o De Luca falou, há uns 10 anos atrás, a gente ouvia vários nomes, né? Agora, compartilhar com vocês uma impressão, assim. Aqui, quando a gente começou a fazer esse programa, assim, a audiência foi difícil, o pessoal falava assim pra gente, não, sobre Copa não, futebol não. A gente sente no Brasil um certo desânimo, assim, um certo descrédito, né, com relação ao futebol brasileiro mesmo. Acho que essas sucessivas crises da CBF, da própria FIFA, essas posturas todas... Quando o Hugo fala sobre essa crise profunda, eu acho realmente que existe uma crise profunda e que a forma como hoje a gente está com tudo muito mediatizado, com as redes e tudo, você queima as pessoas muito rápido, muito fácil, faz com que os processos sejam muito efêmeros. Dá a sensação disso, né? Por isso, essas longas trajetórias, elas vão ficando cada vez mais difíceis, porque você, em 24 horas, cancela alguém, só um negócio na internet. A sensação que dá é isso, assim, de uma crise profunda, realmente, e com essa derrota do jeito que foi, não sei, fica uma sensação de que vai aprofundar essa relação aí da sociedade com o futebol e com a CBF. A gente não tem tempo para mais nada, estamos terminando aqui o Fórum na Copa deste sábado. Como eu vou avisar para vocês de novo, o Fórum na Copa deste sábado foi gravado, a gente não fez ele ao vivo, então a gente não sabe quanto foi Inglaterra e França, mas ainda assim vamos ver a capacidade dos nossos comentaristas. Eu já não vou mais perguntar quem é que vocês acham que vai ganhar o placar, qual vai ser a final da Copa do Mundo. Agora está mais fácil, agora tem 4, 5 seleções, né, que a gente não sabe quem vai ganhar entre França e Inglaterra. Para você, Ana Prestes, entre Argentina e Croácia e Marrocos, ou Inglaterra ou França, qual será a final da Copa do Mundo? A final, eu acho que vai ser... Tem como ser Marrocos e França? Não, né? Não. Não, porque eu estava imaginando essa final seria bem, assim, significativa. Eu não sei se a Argentina chega, hein? Vou jogar Argentina e França. Argentina e França, belíssima final. Vamos ver se a França vai passar da Inglaterra, né? A gente não sabe se passou. Vocês estão lendo aí, vocês podem comentar se a Ana já acertou já de cara ou não. Hugo, final da Copa do Mundo. Eu acho que vai ser... Eu acho que quem passar de França e Inglaterra, que provavelmente vai ser a França, mas tem um risco porque é clássico. E eu acho que a Argentina passa contra a Croácia. Talvez nos pênaltis. Talvez vai ser uma coisa renhida, mas eu acho que a final mais justa. Messi e Mbappé seria bom para o futebol, né? Já que não vai ter Mbappé, Cristiano Ronaldo, né? Então a gente vai ter que ter Messi e Mbappé. Seria bom para o futebol, assim. O que eu torço é que aconteça isso. Não sei se eu vou acertar, mas eu acho que seria bom para o futebol mundial. A gente, eu aqui, desde o começo, eu tinha apostado em Brasil, Argentina, França e Inglaterra como favoritos. Só o Brasil, por enquanto, caiu fora. Eu ainda aposto em uma final Argentina e França. Mas, para o futebol mundial, seria muito legal uma final Argentina e Marrocos. Seria um troço espetacular, depois de uma Copas seguidas com só europeus chegando nas semifinais, com só europeus campeões. Seria espetacular para o futebol uma final França e Marrocos. Vai que, né? O Marrocos já derrubou os vizinhos da França, ali já derrubou Espanha e Portugal. Vai que ele vai subindo na sua incursão para conquistar o mundo, derrubar também a França.
Eu acho difícil, né? Mas a gente achava difícil ganhar da Espanha e de Portugal também. Marrocos ganhou. Mas eu ainda aposto numa final Argentina e França. Será uma belíssima final para o futebol. Espero que a Argentina conquiste aí o seu tricampeonato e traga de volta a taça aqui para a América do Sul, já que o Brasil aparentemente vai demorar um pouquinho mais para conquistar. Pessoal, estamos terminando mais um Fórum na Copa deste sábado. Agradecendo a audiência de todo mundo. A gente não leu os comentários hoje porque o programa foi gravado à tarde, mas ainda assim agradecendo o comentário e a audiência de todos vocês. Hugo, obrigado pela presença. Vai voltar mais vezes aqui no Fórum na Copa, viu? Volto. Só me chamar. Obrigada, Hugo. Obrigada, gente. Sempre aprendemos muito contigo, viu, Hugo? Obrigada demais. A gente aprende com você também, Aninha. O público adora que Ana Prestes. Quem não adora Ana Prestes, né? A gente agradece Ana e Hugo pela companhia e vamos fechar o Fórum na Copa de hoje com uma dica cultural. Vocês sabem, né? A dica cultural do Julinho Bittencourt, editor de cultura aqui da Fórum, que hoje falou para a gente sobre a morte do percussionista Djalma Correia, que aconteceu na quinta-feira. Então vamos acompanhar aí a dica de cultura do Julinho Bittencourt. E a gente se vê amanhã aqui no Fórum na Copa, às 7h. Tchau! Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. Pois é, nessa semana a gente teve duas grandes perdas. Uma foi a seleção brasileira e a outra, um tanto maior, um tanto mais sofrida, foi a do percussionista Djalma Correia, aos 80 anos, o Djalma Correia, que estava lutando contra um câncer no pâncreas. O percussionista Djalma Correia, ele é considerado um dos maiores da música popular brasileira. Ele morreu na quinta passada, no dia 8, no Rio de Janeiro. Assim, como todo músico, não aparece tanto na linha de frente, não é um nome tão comentado, mas o legado dele é tão grande, é tão enorme para a música brasileira, e ele fez a gente aprender, mesmo que intuitivamente, nos discos do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, dos Doces Bárbaros, de vários outros, aqueles toques do candomblé, aqueles toques africanos, aquelas coisas todas lindas que permeiam a música brasileira desde sempre. A gente deve isso muito para ele, né? Ele é mineiro, nascido em Ouro Preto, e ele participou do início do movimento tropicalista, é considerado um músico-chave ali do movimento, né? Integrou, vejam vocês, hein? Lá em 64, o espetáculo Nós, por exemplo, que foi feito em Salvador, o primeiro espetáculo em que juntou os baianos lá, Gil, Caetano, Bethânia, Gal Costa, Tom Zé e o Perna Frois, né? Ele fez trilhas sonoras de filmes, de peças de teatro e fez música também para fins terapêuticos. Entre um dos filmes que contam com a sua contribuição musical está A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, de 1988. Ele foi um dos fundadores do grupo Baiafro na década de 70, período que também participou dos trabalhos com Jorge Ben e Gilberto Gil. Ele está naquele disco Ben, Gil, Gil, Ben, o Ogum Xangô, que é um disco maravilhoso, gravado ao vivo no estúdio, né? Tocou com Caetano Veloso, tocou com os Doces Bárbaros, conforme eu já falei, né? Enfim, um grande músico. Ele tem uma história muito legal com Gilberto Gil na Nigéria, que resultou no LP Refavela, né? Que lá ele levou o Gil para conhecer um mestre tocador de balafon. O Gil acabou comprando, eles acabaram comprando um instrumento e o Gil fez uma música chamada Balafon. Olha, para vocês verem a importância do Djalma Correia, né? Tem uma exposição sobre ele, Djalma Correia, 80 anos de música e pesquisa, que está no Museu do Pontal, no Rio de Janeiro. A exposição vai ficar aberta até janeiro do ano que vem, com entrada gratuita. Vale a pena ir lá e ver, ouvir e conhecer o legado do grande Djalma Correia. Um grande abraço, gente, e até amanhã no Fórum na Copa. Valeu!